Deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, Alexandre Lindemeyer, muito bom dia, meu amigo. Bom dia, satisfação falar contigo, com todos os ouvintes. Fazia horas que a gente não se conversava, meu amigo. Só me desculpa a informalidade que eu estou ainda no aeroporto aqui, talvez fique algum ruído, mas uma satisfação falar contigo e com todos e todas. Olha, eu quero te dar os parabéns aí pelo sucesso da candidata do Partido dos Trabalhadores em Rio Grande, hein? A Darlene fez sucesso lá, hein? Eu diria que foi uma eleição muito bonita. A Darlene é uma pessoa com muita empatia, tem uma caminhada na cidade muito legal, foi pró-reitora, foi minha chefe de gabinete, coordenou os projetos especiais que envolveram as grandes obras de pavimentação, ciclovia, escolas, construção de UPAs, unidades básicas, enfim. E uma bela vitória, e também teve um resultado expressivo também no número de vereadores, onde o PT acabou com 6 vereadores em Rio Grande, não é pouca coisa. Então ganhamos a prefeitura e uma Câmara de Vereadores com uma participação importante do partido, aí também dos partidos que aliaram-se a Darlene. Foi muito bom. Depois eu converso contigo sobre um convite que eu já fiz a ela, mas depois eu te estendo ele para ti também. Deputado, um assunto que veio à tona no final de semana e é o que mais se conversa, sobre a alteração das escalas de trabalho. O senhor já se manifestou sobre isso e eu vou tentar buscar as mais diversas opiniões, porque a acústica é assim, para tentar trazer à tona e como é a proposta e como isso se impacta na vida do brasileiro. Essa alteração das escalas 6-1, que o senhor, inclusive, já se manifestou apoiando a alteração, né? Na prática, primeiro, não é um tema novo. Na verdade, tem 2 PECs tramitando dentro do Congresso. Uma proposta sobre o número 148 de 2015, proposta pelo senador Paim, e tem uma outra PEC proposta pelo Reginaldo Lopes, deputado federal, sobre o número 221 de 2019. Sim. Agora surge também com força no debate esta PEC que trabalha com a ideia de alteração da Constituição no que diz respeito a essa jornada de 6-1. Primeiro, queria dizer que até soa diferente, né, quando a gente tem uma lógica de que tem que trabalhar, e quanto mais trabalha é a dignidade do homem. Porém, o debate que está formado hoje não é no Brasil, é um debate que surge com força no mundo, em alguns países já se tornando realidade, não fruto por acaso, baseado também em estudos, né? E na própria justificativa que a deputada apresenta, se baseia nesses estudos, onde se demonstra que com a redução de jornada para 4 dias semanais de trabalho, você tem um aumento da produtividade e, ao mesmo tempo, a possibilidade de mais convívio familiar, mais lazer, mais qualificação e assim por diante. Sim. Na fundamentação que ela apresenta, inclusive, ela traz dados que eu gostaria de compartilhar com vocês, que me parece importante. Ela coloca um dado importante, que é a questão da nossa jornada de 44 horas, que já tem lá 26 anos. Eu mesmo tenho um projeto de lei que tramita na Casa Legislativa, que busca a redução da jornada dos trabalhadores em frigoríficos, principalmente pelo fato do esforço repetitivo, e às vezes trabalhadores e trabalhadoras com 10, 15 anos já estão incapacitados para o trabalho, pelas questões de doenças geradas pela atividade intermitente, aliás, atividade contínua. Então, eu queria mencionar alguns dados que me parecem assim importantes compartilhar com os ouvintes. Então, tem um estudo que foi feito aqui num programa piloto aqui no Brasil, né, com implantação da jornada de 4 dias, em parceria realizado com a Reconnect Happiness at Work, em parceria com a Day Week Global e Boston College, e teve o início em setembro do ano passado.
Sim. Cerca de 22 empresas com até 250 colaboradores aderiram a essa iniciativa. Os resultados do projeto aqui no país foi no sentido de que uma parte significativa dessas empresas viram como resultado a questão de menor número de faltas dos empregados, aumento da produtividade, e em razão dessa estratégia organizacional funcional, aderiram a esse modelo já, isso através desse projeto piloto. Um outro projeto piloto, também no Reino Unido, em 2023, foram um número maior ainda, foram 2.900 colaboradores, 61 empresas que participaram da proposta, sendo que 92% das empresas continuarão com a mesma jornada após o termo de avaliação, sendo que 39% dos colaboradores se sentiram menos estressados, 71% reduziram a síndrome de burnout e também 54% achou mais fácil conciliar a vida pessoal e profissional. Então, é um tema em debate, a gente tem o entendimento de que seria também, além de uma possibilidade de aumento de produção, inclusive desses estudos, se caracteriza como um aumento da produção em 40% nessas empresas que foram testadas, e, ao mesmo tempo, gerando mais espaço de trabalho, mais inserção de pessoas no mercado de trabalho, e, ao mesmo tempo, a diminuição da rotatividade nas empresas. Deputado, deixa eu... Dentro disso é que surge esse debate, que é um debate que está crescendo no nosso país e que merece, sim, ser avaliado. Eu estava dizendo para o pessoal aqui, é claro que cada segmento tem que ser separado, né? Nós temos hoje empresas que trabalham 7 dias por semana, que é o caso de hotéis, restaurantes e outros tantos, né? E tem segmentos que hoje, por exemplo, tem home office, o outro não pode fazer home office. Tem que dizer, existe no mercado brasileiro, vamos botar aqui, nós estamos discutindo, segmentos, como o senhor falou do frigorífico, né? Tem uma coisa específica para frigorífico, mas tem outras empresas que têm outros tipos de escala, outro tipo de horário de atendimento, tem shopping center, tem prestadores de serviço. Quer dizer, cada segmento também terá que se manifestar como ficaria naquele seu segmento, né? Porque não dá para generalizar, olha, a partir de agora todo mundo vai fazer isso. Mas tem segmentos um pouco mais fáceis e outros mais difíceis de ajustar isso, né? Com certeza, agora, por exemplo, um setor que tem, sim, uma carga horária diversificada e, às vezes, é muito banco de horas, isso e aquilo, é o setor do comércio, entre outros, mas o setor do comércio. Então, a definição de uma redução da jornada de 44 para 4 dias na semana, e, evidentemente, como tu bem disseste, é um processo de discussão que se ampliará, e, consequentemente, até conseguir-se uma tramitação de uma PEC não é algo tão simples assim. Primeiro é o número de assinaturas, depois é a tramitação dela. Agora, sem dúvida alguma, num período onde a gente viu a reforma trabalhista, que foi colocada como um grande ganho, mas que, na prática, se a gente verificar a massa salarial, ela diminuiu e a empregabilidade, ela se manteve nos mesmos patamares, não houve algo assim que gerou mais riqueza. Do nosso ponto de vista, na prática houve, pelos dados, inclusive pelos dados do DIEESE, nós tivemos sim uma diminuição na renda dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, por conta disso, uma redução de jornada com a garantia do pagamento do salário, com a garantia dos pagamentos dos direitos de férias, 13º, sem que haja uma diminuição na remuneração dos trabalhadores, nos parece algo extremamente plausível, tendo em vista a disponibilidade de mais tempo para o lazer, para a qualificação profissional, principalmente para o estudo, principalmente no momento onde a competitividade está cada vez maior. E, além disso, você geraria mais emprego, mais renda e, consequentemente, essa renda volta para a economia, aumenta o consumo, consequentemente,
também fortalece a própria a produção dos setores das empresas e assim por diante. Então, nós vemos com bons olhos. Havia lá atrás uma proposta de diminuição gradativa da jornada de 44 para 40 horas, acabou não acontecendo e agora surge esta questão da PEC que é, como dissesse com muita propriedade, tem surgido como um debate muito forte no âmbito do Brasil. Eu acho que o que cabe a nós é debater, é buscar entender o segmento, o impacto, como será, porque a empresa vai, se tiver mais custo, ela vai repassar. Quer dizer, tudo isso aí é uma questão, tem que tentar entender, né? A outra coisa, deputado, assim, que eu acho que poderia entrar... eu estava olhando umas matérias aí sobre a dificuldade de contratação de gente. O Cine em Camaquã, por exemplo, abre vaga e não aparece gente para trabalhar. Está havendo uma dificuldade das empresas de contratação de gente também. Eu acho que é um outro assunto também. Por que não está aparecendo candidato para as vagas que estão abertas, hein? Tem muitas... É um debate amplo. Tem muitas explicações. Algumas delas, por exemplo, a questão do Uber. Tem situações que eu vi, olha, eu ganho mais trabalhando no aplicativo do que trabalhando como empregado. E aí eu faço o horário que eu quero. Então, tem algumas variáveis aí, tem explicações múltiplas. Por vezes, dependendo do tipo de área, falta a qualificação mesmo. Mas é como dissesse, é muito pulverizado, são questões díspares, né? E evidentemente, cada caso é um caso. E a outra situação, não sei se é o caso, né? Mas nós temos tido, sim, uma diminuição do desemprego no Brasil, né? E a tendência é esse desemprego ainda mais aumentar, porque diminuir principalmente por conta do fato que estão sendo retomados alguns setores que têm empregabilidade de mão de obra intensiva, com massa salarial intermediária, e isso tudo vai acabar gerando também que existam vagas que, porventura, fiquem disponíveis, né, e que se tenha dificuldade de encontrar mão de obra. Agora, tem que trabalhar, como dissesse, através dos órgãos como o Cine, na busca ativa e procurar suprir essas vagas com pessoas qualificadas que possam exercer as atividades que estão, digamos, disponíveis aí para a empregabilidade. Exatamente. Deputado Alexandre Niemeyer, muito obrigado pelo carinho. Uma boa viagem para ti e a gente conversa logo em seguida. Muito obrigado, um forte abraço para ti, uma satisfação falar contigo e com todos os ouvintes, a comunidade de Camaquã e região. Valeu, até mais.